4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Morre a fêmea de avestruz que foi atacada por uma onça no bosque municipal. Até agora, a onça não foi capturada. A dengue, pois é, em Bauru já temos cerca de 1.000 casos com uma epidemia pelo jeito sem controle e agora também em Marília. 10 casos de dengue são confirmados nas últimas horas. Temos a preocupação também em todo o oeste paulista. A eliminação do Aedes aegypti é a forma preventiva. Também como destaque, educandário sem transporte e cozinheiras, aulas são adiadas. Você vai ter a informação sobre o controle orçamentário, o direito e a retaguarda para a população. A advogada vai falar sobre o contrato, a importância do contrato. O Campeonato Paulista Clássico deste sábado entre Palmeiras e Corinthians. E as últimas informações de Brumadinho. E uma imagem impressionante. Com exclusividade, a imprensa brasileira tem acesso ao momento em que a barragem se rompeu. Daqui a pouco você vai conferir aqui também. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Direção do Bosque Municipal acaba de confirmar a morte da fêmea de avestruz que foi atacada por uma onça na madrugada do último sábado. Inclusive, ela passou por uma segunda cirurgia nas últimas horas e não resistiu. Essa é a onça parda que está na área do Bosque Municipal. A avestruz sofreu vários ferimentos provocados pela onça e vinha se recuperando bem. Houve a necessidade de uma nova cirurgia, não resistiu e, lamentavelmente, acabou indo à morte. Agora, a luta é a investigação da tentativa de capturar a onça, dentro, é claro, de um critério com técnica para não ferir o animal. Inclusive, o bosque esteve fechado por cerca de 48 horas, foi reaberto na última quarta-feira com um horário reduzido de funcionamento, das 8 da manhã até às 5:30 da tarde. Para especialistas, a onça parda pode aparecer sim nessa região. Afinal de contas, é o crescimento das cidades com o desmatamento afetando os animais silvestres. Confira. O problema das onças pardas na nossa região é a urbanização. Uma malha viária que tem aumentado, a urbanização através de condomínios, indústrias, a ocupação. E esses animais, como este que a gente acabou de atender, eles acabam se perdendo. Eu acredito que ela não frequenta o local, ela está em área de transição. Ao entorno da cidade de Marília, nós temos os vales, itambés, as bacias. E esse tipo de animal frequenta essa área. A área urbanizada não é comum a gente está vendo onça na área urbanizada. Então, não vejo assim como grande problema de falar, tem onça no bosque. Não, não tem. Aqui nós temos alguns animais pequenos, coati, paca, que todo mundo conhece. Ela é um animal característico de nossa região, como o jaguarundi, a jaguatirica, a puma ou sussuarana, que é a onça parda comumente conhecida, né? Temos poucos exemplares de onça pintada, mas o Felis pardalis, mas também temos alguns registros, né, em algumas ocasiões. Então, realmente nós estamos numa região de divisor de águas pluviais, temos região de transição de Mata Atlântica, Cerrado ou Savana, que realmente compõem um ambiente favorável a uma biodiversidade de floral e animais bastante
diversificado. O Bosque confirmando horário de funcionamento das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Mas após a informação pela imprensa e pela rede social de que tivemos o encontro, pelo menos a visão de uma onça parda no local, o número de visitantes caiu praticamente a zero. Destaques do momento: Supremo Tribunal Federal nega foro privilegiado a Flávio Bolsonaro e reabre a investigação. O Unesp divulga resultado do vestibular. Aprovados em primeira chamada, tem até dia 4 de fevereiro para a matrícula. Nota fiscal paulista: liberação do crédito agora passa a ser mensal. O direito, a advocacia cada vez mais presente, mais importante no nosso dia a dia. É uma retaguarda importante, afinal de contas, temos vários segmentos onde o especialista em direito é essencial para buscar uma solução, uma definição em nível de justiça. Para falar sobre o tema, estamos convidando Jéssica Cabreira Reis, advogada, a nossa convidada especial aqui no estúdio. Doutora Jéssica, boa noite. Boa noite. Profissionalmente, quem é a doutora Jéssica Cabreira Reis? Bom, eu atuo na área empresarial, especificamente com contratos e com processo civil. Então, dando assessoria para as empresas, que é o foco do nosso escritório, né? Nós oferecemos advocacia empresarial full service. Bem, o direito, a advocacia, realmente cada vez mais essencial nos mais diferentes segmentos da retaguarda à população. Não, doutora? Em relação a essa questão da especificidade da atuação, é importante consignar isso porque cada vez mais o direito se torna complexo, muito mais complexo. Então, por exemplo, hoje, com o advento das novas tecnologias, nós estamos tendo também especialistas em todos os ramos do direito, então, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito tributário, também nessas áreas específicas. Bom, em relação aos contratos, algo que é muito importante enfatizar, que nós temos visto como um problema para toda a população, é a questão do modelo de contrato. Porque o contrato, ele nada mais é do que um acordo de vontades. Então, é a vontade de uma pessoa de um lado, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e a vontade de outra pessoa de outro lado. Com o advento da internet, de vários sites, com vários modelos, hoje as pessoas têm copiado e colado os contratos. E isso causa uma insegurança muito grande. Porque o que está estampado ali é a vontade de outras pessoas que fizeram esses contratos e não daquela pessoa, não é aquilo que ela precisa naquele momento. Tanto que, na prática, um bom contrato, ele é feito junto com o cliente. Então, você chama o cliente, chama outra parte que vai contratar com ele, lógico que não precisa ser pessoalmente, mas eles precisam estabelecer quais são as vontades deles, para que isso seja fixado e formalizado. E a questão de formalizar os contratos é de extrema relevância, porque os contratos verbais existem, então é possível que exista um contrato verbal, e o contrato não verbal, o contrato escrito. Mas, quando você faz um contrato verbal, aí vem o problema. Por quê? Se há o descumprimento desse contrato verbal, como que isso vai ser provado? Então, é de extrema relevância. E é necessário que essa questão de modelo de contrato seja deixada de lado, porque, lógico, as pessoas viram como uma possibilidade, olha, agora vamos fazer contrato, vamos copiar um modelo da internet. Inclusive, existem modelos que são vendidos em livrarias também, mas é importante sempre ressaltar que o contrato é a vontade das pessoas naquele caso. Então, é preciso que isso seja feito na forma de alfaiataria. Né? O contrato não é uma camiseta que você compra em loja de departamento, ele é aquela camiseta feita na medida em que a pessoa precisa. O brasileiro tem uma mania: assinar contrato sem ler profundamente. Quanto menor a letra, é pior. É isso, doutora? Isso acontece muito nos contratos que nós chamamos de contratos de adesão, em que grandes empresas,
empresas concessionárias de serviços públicos, né, denominados como públicos, colocam lá aqueles contratos enormes, com várias cláusulas e com letras minúsculas, né? Bom, existe, nesses tipos de contratos, esse contrato de adesão, o que é o contrato de adesão? É aquele contrato em que você não pode negociar as cláusulas. Nesses contratos, o Código Civil, ele prevê que o contrato será interpretado favoravelmente ao aderente. Ou seja, por exemplo, no caso em que uma concessionária de serviço de energia elétrica, ela impõe a você um contrato e você não tem como contratar com outra concessionária, porque só tem aquela na região, se ela inserir naquele contrato cláusulas que tenham um duplo sentido, essas cláusulas vão ser interpretadas em favor do consumidor. Bom, em contratos em que não sejam de adesão, nessas situações, você pode simplesmente optar por não contratar, ou por rever a cláusula, mas a questão de cláusulas com letras pequenininhas, minúsculas, isso é importante que a pessoa que esteja contratando observe, porque você assinou, você se vinculou. Então, como diz o brocardo jurídico, pacta sunt servanda. Quando você assina um contrato, você está fazendo lei com aquela outra parte com quem você assinou. Então, a cláusula é pequena, a letra é pequena. Se você não tiver opção, como nos contratos de adesão, você vai ter que assinar, que é os contratos em que isso mais acontece, você vai ter que assinar e pronto. Quando for necessário uma discussão judicial, isso vai ser interpretado em seu favor. Mas as hipóteses em que você possa discutir, possa negociar, deve-se ler, deve-se negociar e deve-se tentar formalizar esse contrato da melhor forma para aquele que esteja contratando. Prazo da justiça em relação aos contratos. É claro que cada caso é um caso, mas no geral, doutora. Bom, o prazo para exigir o cumprimento de uma obrigação, ele não é muito certo. Por quê? Porque existem vários entendimentos do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa corte máxima para falar sobre essa matéria. Existem vários entendimentos, mas hoje o que eu posso falar para você, que é o entendimento que está se sobressaindo, em relação àqueles contratos civis, quais sejam os contratos entre empresas ou os contratos entre particulares, então eu vendendo o meu carro para uma outra pessoa, nenhuma dessas sendo uma empresa, o prazo para exigir o cumprimento desse contrato, qualquer que seja a obrigação, uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, é de 10 anos. Em relação aos contratos de consumo, hoje está prevalecendo o entendimento de que esse prazo é de 5 anos, muito embora exista também entendimento de que esse prazo é de 3 anos. Então, na hipótese em que a pessoa esteja aí na dúvida se propõe uma demanda judicial ou não, e ela esteja perto aí desse prazo de 3 anos, não corra o risco, é melhor já acionar o judiciário, porque pode ser interpretado dessa forma. Melhor não esperar o prazo de 5 anos. Muito bem, o alerta está dado. Obrigado à advogada Jéssica Cabreira Reis, a nossa convidada especial para falar sobre contratos. Leia e leia atentamente para depois não reclamar e querer jogar a responsabilidade diretamente nos advogados. ProUni, quem fez o Enem, quem não tirou 0 da redação, tem até domingo para confirmar a inscrição. Confira. A oferta de bolsas do ProUni para este primeiro semestre é a maior já registrada desde que o programa foi criado em 2004. São 116 mil bolsas integrais e 127 mil parciais. Neste caso, a parcela da faculdade cai pela metade. Quer concorrer a uma bolsa no ProUni? Então fique de olho nessas dicas. Para participar, é preciso ter feito a prova do Enem do ano passado, ter tirado mais do que 450 pontos na prova e mais do que 0 na redação. Também é necessário ter estudado ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa.
A oportunidade serve também para pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino que deem aulas para educação básica, mas querem fazer o curso de licenciatura. Para concorrer às bolsas de 100%, é preciso comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por mês e as bolsas de 50%, renda familiar de até 3 salários mínimos por mês. Então fique de olho nas datas. A inscrição vai até domingo, 3 de fevereiro, no site do ProUni. Lá você pode escolher até 2 opções de curso. No dia 6, você pode conferir a lista de candidatos pré-selecionados na primeira chamada. Quem for escolhido precisa levar os documentos na instituição de ensino entre os dias 6 e 14 de fevereiro. E quem não estiver na primeira lista pode voltar ao site no dia 20 para conferir a relação da segunda chamada. O ProUni já atendeu mais de 2.400.000 estudantes, mas é preciso se dedicar aos estudos. A bolsa só é mantida. Tá aí, cuidado então para não perder o prazo. ProUni é domingo, prazo final. Daqui a pouco, mais 10 casos de dengue são confirmados em Marília. Sem cozinheiras e transporte, alunos do educandário têm o adiamento das aulas. O orçamento, a importância do planejamento e o tráfico cada vez mais grave em Marília e na região. Já, já.